Olá, tudo bem com vocês? Gente, olha a minha coleção de almofadas. Na verdade é uma encomenda, né, que eu terminei e resolvi fazer o vídeo com vocês. Então, uma almofada com fio de malha, bem fácil de fazer, tá? Que ponto é esse, né? Você não sabe se é ponto baixo, se é ponto alto. Eu sei te dizer que é bem fácil de fazer. Essas daqui eu fiz com zíper, tá? Então, olha, essa aqui eu coloquei zíper branco. As outras eu coloquei o roxinho, né? Que você nem percebe. E esse fechamento que eu fiz é justamente para esconder o zíper. E o fechamento aqui do lado, ó, fica igual, tá? Você não sabe de que lado que tá o zíper. Eu escolhi fazer esse fechamento. Que eu ia dizer para vocês? Essa almofada, você não precisa fazer com zíper. Eu vou dar opções para você fazer sem zíper. Você pode fazer com botão, você pode fazer com lacinho de fio de malha. O importante é que é de fio de malha, é muito chique, muito bonita e bem rápida de fazer, tá? Então a proposta de hoje é essa, almofada com fio de malha, com zíper ou sem zíper, tá? Então bora lá, vamos fazer. Então, gente, olha, eu vou começar a trabalhar com esse lilás aqui, que é mais fácil de vocês visualizarem como eu faço, né? Então, é o fio de malha Extra Premium. Esse aqui é o lilás, tá? O fio tem 25 milímetros e ele tem 140 metros. Então, para fazer a almofada que vocês viram, eu usei 2 novelos desse e mais um pouco. A minha almofada, ela mede 40 centímetros quadrada, né? 40 por 40. Então, você vê, se for uma almofada de 30 centímetros, 2 desse dá sossegado. Se for uma de 40, você vai usar 2 mais um pouco. Então, é bom você ter 3. Essa outra cor que eu mostrei pra vocês, então, é o mesmo, né? A mesma marca. E é roxo, tá? Então, é assim a embalagem dela, 25 milímetros, 140 metros. Você vê aqui que ele diz pra você usar agulha. Deixa eu ver que agulha ele fala aqui. Ele fala aqui, ó, de 5 a 9, tá? Eu testei aqui com várias agulhas e as que, pra mim, ficou legal, a 6,5 ou a 7. E eu acabei optando pela 7. Então, é pro ponto, quanto maior a agulha, mais largo vai ficar o seu ponto. Quanto menor a agulha, mais apertadinho ele vai ficar. Como eu fiz um meio termo, eu usei a 7. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o tamanho da almofada que você quer, tá? Você também pode forrar ela se quiser e fazer o forro, né? Colocar o enchimento e tal. Mas o melhor mesmo é você já ter aquela almofada. E você tem a opção de colocar o zíper ou não, mas isso aí eu mostro no final, tá? Então, o mais importante é você ter a medida. Eu usei, mas aí com atenção no meu ponto, tudo, com esse, eu fiz 38 pontos 36 pontos na primeira carreira. Então, eu vou fazer 40 correntinhas, tá? Então, aqui tá o começo do meu fio, deixo um pedaço para arremate, né? Dar a laçadinha aqui inicial e fazer corrente. Eu não aperto muito, nada. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 e eu vou fazer 40. Mas eu vou frisar o seguinte, não se apegue à quantidade de pontos que eu tô fazendo. O importante é você ir medindo com uma fita métrica até chegar ao tamanho que você quer, tá? Então, eu vou fazer as 40 correntes e já volto. Então, gente, já fiz as minhas correntes, ó, tá? Correntinha normal. Aí, quando você faz as suas correntinhas, você já mede pra ver se tá do tamanho. Apesar de que depois que você coloca os pontos, porque você fica
mexendo nela, ela aumenta um pouquinho, viu? Então, ó, vou até esticar aqui um pouquinho. Então, ó, tá aqui, não sei, tá na câmera, né, ó. Se eu esticar muito, vai dar uns 45 centímetros aqui. Mas, ó, tá com 40 centímetros, mais ou menos. Esse é o tamanho da minha almofada. Então, vamos ao ponto agora. Então, ó, qualquer coisa, se você vê que, olha, chegou no tamanho, sobrou correntinha, você desmancha aqui no final, né? Ainda tem esse truque, não tem importância. Então, aqui, eu vou virar o meu trabalho, né? Vou dar uma laçada na agulha, a gente vai trabalhar com meio ponto alto, tá? Então, eu acho assim, ponto baixo fica bacana também, mas o ponto não rende. Ponto alto, eu acho que ele fica muito esburacado, o trabalho. Tá? Então, meio ponto alto fica bonito e o ponto rende. Então, ó, aqui a gente conta a da agulha, né? 1, 2, 3. Na quarta aqui, eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, meio ponto alto, você dá a laçada, introduz aqui. Então, eu introduzi aqui na quarta corrente. Fica as 3 na agulha, você dá a laçada e passa as 3 de uma vez. Não aperta, se você quiser apertar, você aperta. Mas o trabalho acaba ficando mais pesado e mais apertado, né? E também não rende tanto. Então, todo o trabalho vai ser meio ponto alto. Então, dá a laçada, introduz no próximo, puxa a laçada, ficam 3 na agulha, dá uma laçadinha, tira os 3. Outra laçada, ó, não vem no mesmo, tá? Então, o legal também é você contar, né? Quando terminar a carreira, você vê quantos pontos você ficou, e aí a gente vai fazer a mesma quantidade até o final, para não entortar o trabalho. Então, aqui, ó, a gente conta. Esse aqui que a gente virou é o primeiro. Segundo, a gente fez o terceiro, né? Vem aqui na próxima, ó, faz o quarto. Fica os 3 na agulha, dá a laçada, passa os 3. Dá a laçada na agulha, vem no próximo, introduz, puxa a laçada, tira os 3. Dá a laçada, vem no próximo, puxo, ficam 3 na agulha, dou a laçada, passo os 3. Meio ponto alto, tá? Essa cor é bem bonita. Dou a laçada na agulha, venho no próximo, introduzo, puxo, fica os 3. Puxo os 3, dou a laçada, vou no próximo, puxo a laçada, ficam 3 na agulha, dou a laçada, ó, tiro os 3, tá? Então, a gente vai fazer até o final. Quando chegar no final, a gente conta tudo pra repetir em todas as outras. Bora lá. Então, gente, ó, terminei a primeira carreira e eu tô aqui, ó, conta o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tá? Eu fiz aquela com 36, mas achei que eu precisei esticar demais. Então, agora eu aumentei 2 pontinhos, tô fazendo com 38, tá? Como eu disse pra vocês, vocês vão medindo aí, ó. 38, ó, eu tô aqui com 40 centímetros, né? E ela ainda estica, né? Fica um pouco maior, tá? E agora, então, a gente vai virar a carreira, tá? Então, por que eu fiz questão de contar aqui com vocês? Então, vocês vão contando, tá? Porque senão ela vai entortar, tá? Tem que ter, se eu fiz aqui 38, tem que ter 38 em todas as carreiras, tá? E aí você não se perde. Então, aqui, ó, antes de virar a carreira, ó, sobrou 2 aqui, que eu falei pra vocês. Vocês podem fazer um pouquinho de correntinha a mais. Se sobrar, é só desmanchar aqui, ó. Você não puxa o fio, senão ele dá nó, né? Você vai desmanchando aqui uma correntinha por uma, e aí dá tudo certo, ó. Então, ó, aqui a gente terminou a carreira. O que que a gente faz? Faz uma corrente e vira o trabalho. Essa primeira corrente, ela já é meu primeiro ponto, tá? Dou minha laçada na agulha, agora eu quero que vocês vejam. Então, aqui eu tenho o primeiro espacinho entre os pontos. Eu não faço nesse primeiro, tá?
todas as carreiras serão assim. Então, ó, esse primeiro aqui, ele representa este ponto. Então, eu não faço nesse primeiro espaço. Ó, se você esticar assim, você vê certinho os espaços. Dou a laçada, então eu pulo o primeiro, venho no segundo. E aí, eu faço meu segundo ponto, tá? Igualzinho a gente fez a primeira, tá? Dou a laçada na agulha, ó, venho aqui no espacinho, ó, qualquer coisa você abre. Vem aqui no espacinho entre os pontos e faz o próximo. Dá a laçada, tá? Vem aqui, ó, fica o buraquinho aqui, ó. No espacinho, faz o seu meio ponto alto. Dá a laçada no próximo e vai ser assim até o final. Quero já dar uma dica pra vocês, tá? Eu tenho algumas dicas pra dar enquanto a gente trabalha. A primeira dica é, a agulha é pesada, tá? Pesada no sentido que eu digo, a gente tá acostumado. Você vai trabalhar com a Anne, agulha 1,5, 2. Você vai trabalhar com barbante 4, agulha 3. Essa aqui é uma agulha 7. Então, mesmo que você não ache ela pesada, a sua mão, ela é estranha, tá? Então, procura não trabalhar assim, segurando a agulha como uma caneta. Conforme você vai trabalhando, segura ela assim. Porque senão você vai forçar muito aqui e sua mão vai começar a doer. Essa é uma dica. Deixa eu dar a segunda. Então, é assim. Você pegou uma encomenda. Gente, dá pra fazer essa almofada, tipo, em 3, 4 horas. Mas não faça de uma vez. Você vai forçar demais o seu tendão. E depois você vai ficar aí alguns dias sem conseguir fazer nada. Então, faça 1 hora, pare, faça 1 hora, pare. Faz alongamento assim, ó. Quando a gente trabalha com barbante 8, fios pesados, tem que respeitar o corpo, respeitar a mão, tá? Fica aí a dica. Então, ó, pega a agulha assim, ou do jeito que você acha mais confortável, mas assim vai forçar muito aqui, ó, tá? Eu prefiro fazer assim, ó. Então, eu dou a laçada, entro no espaço e faço meu meio ponto alto, tirando as 3 laçadas. A gente vai fazer até o final e eu volto pra dar a dica da virada de carreira no final. Bora lá! Então, gente, já terminei aqui a minha carreira, tá? Esse ponto é muito gostoso de fazer, ele é bem rápido. E como é malha, o trabalho cresce logo, é gostoso de fazer, viu, gente? Ó, então, ó, eu contei aqui, eu não vou contar tudo de novo, né? Então, eu tô aqui, 36 na agulha e o 37 é aqui no espacinho, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, eu puxo aqui, ó. Esse aqui é o 37. Por isso eu falei tão importante você contar, porque o perigo é você se perder justamente no último. Então, eu dou uma laçada e vou fazer aqui o 37. Lembra que a minha carreira aqui são 38 pontos, né? Deixa eu puxar aqui direito. Então, ó. Eu fiz o 37, vou tirar pra você ver. Aí você fala, ó, fiz no último intervalo, acabei, né? Não, são 38 que eu tenho. Então, esse último, ele sempre vai estar escondido, tá? Então, depois que você faz o último ponto aqui no intervalo, você tem que fazer um atrás desse último aqui, ó. Vai ser sempre assim. Você vira ele aqui um pouquinho, ó, entra... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Então, ó, ele tá assim. Você vira aqui o último ponto e vai entrar aqui, ó, atrás dele. Então, ele vai estar sempre aqui escondidinho, por isso que é importante você contar. Esse é o 38º meu, tá? Aqui parece que ficou um buraco, mas ele ajeita daqui a pouco. Ó, pra virar, pra começar a outra carreira, é sempre uma corrente. Faz uma corrente, vira. E aí, vocês lembram como a gente começou a outra, né? Dou a laçada e, ó, não faço aqui no primeiro, não esquece, senão você aumenta um ponto, tá? Esse aqui corresponde a esse ponto que tá na agulha, tá? Então, eu dou a minha laçada, pulo o primeiro espaço e faço meu segundo ponto, que escapou. Dou a laçada, pulo o primeiro espaço, venho no segundo e faço o meu ponto. E aí, a gente vai repetir a mesma coisa. É uma delícia de fazer, porque é só isso que a gente vai fazer, tá?
tem vários pontos que você pode trabalhar, ponto fantasia. Mas aqui a gente tá tentando fazer um ponto bonito, tentando não, fazendo. Um ponto bonito, rápido e econômico. Porque qualquer outro ponto que você fizer aqui, você vai gastar muito mais fio. Então, vamos fazer aqui até o final. Eu viro mais uma com vocês e depois a gente vai fazer o resto. Então, gente, chegando aqui no final da carreira. Uma coisa que eu não disse pra vocês, que é importante, é que a gente vai fazer um retângulo. Coloca a almofada no meio e a gente vai virar ela. Super fácil pra fazer o acabamento. Então, é só pra entender a montagem, porque tem outras formas de montar também, né? Então, aqui de novo, eu parei no 36º ponto pra mostrar de novo a virada, pra não ficar dúvida. Então, eu dou a minha laçada e venho aqui no último espaço, ó, aqui é o último ponto. Então, venho aqui no último espaço e vou fazer o 37º. E agora, 38º, 38, mais fácil, né? Então, ó, ele fica escondido. A gente dá a laçada, vem aqui por trás, ó, dá uma viradinha aqui no ponto, ó. Dou a laçada e vou entrar, ó. Quando eu viro aqui, eu pego um nozinho aqui atrás. Fica difícil de ver, justamente porque ele fica escondido. Então, venho aqui atrás, ó, tem um nozinho. Entro aqui e puxo o último ponto. Então, vai ficando, ó, retinho aqui, tá? O problema é a gente não entortar ele, né? Quer dizer, não é o problema, é a solução. A gente faz tudo certinho aqui pra não entortar ele. Então, de novo, pra começar a carreira, uma corrente, vira o trabalho, tá? E só pra frisar mais uma vez, dá a laçada na agulha, pula o primeiro, vai no segundo, faz o ponto e aí repete até o final. Então, como eu disse pra vocês, eu usei pouco mais que 2 novelos. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai repetindo, indo e vindo. Então, você não esquece que aqui você pula o primeiro espaço no começo e vai fazendo. Quando chegar aqui no final, você vai fazer o último aqui no espaço, aqui, e depois você vai fazer um aqui atrás. Mas é só você contando os seus pontos, tá? Na dúvida, você conta. Eu comecei com 38, então todas as minhas carreiras têm que ter 38. Se você começar com 30, com 50, com 60, com 10, não importa. A primeira carreira, a quantidade de ponto que tem na primeira é a quantidade que vai ter em todas. Uma dica. Quando acabar o meu primeiro novelo, a gente vai ter que fazer a emenda, tá? Então, eu volto para dar as dicas de como você emendar o fio de malha para almofada, para bolsa, para qualquer trabalho. E para você não dar nó, tá? Então, terminando meu primeiro novelo, eu volto com vocês, dou a medida que está com um novelo e dou as dicas de como fazer essa emenda de fios, tá? Então, bom trabalho, eu vou aqui continuar o meu também. Então, gente, eu prometi que eu ia fazer a emenda quando acaba. Você tá fazendo uma peça uma peça grande, acaba o fio e você tem que emendar, né? E a gente não quer que fique aquela emenda aparecendo. Então, eu falei que ia voltar quando eu terminasse um rolinho, mas na verdade eu fiz 2, né? Então, agora eu tô aqui com o meu terceiro, que eu vou usar um pouco menos que a metade. E vou dizer pra vocês quantos centímetros eu já fiz. Então, aqui, olha, sem esticar, eu tô com 64 centímetros, sem esticar, tá? Então, claro que se você esticar, ele fica um pouco maior. Eu quero 80 centímetros, né? Então, 75, 80 centímetros, justamente porque vai esticar, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é aquela mais escura que eu já fiz, tá? Essa daqui, então, eu fiz com zíper e você nem nota justamente a forma que eu dobrei aqui, né? Ó,
Você não vê o zíper. E essa almofada aqui, ela tem 40 centímetros, então pra mim deu bem. E se ela tá bem cheinha, que a minha já tá velhinha, essa não é nova, eu só usei ela como modelo, né? Então, vou deixar ela aqui. E agora, então, vamos fazer a emenda. Então, tá aqui. Meu fio acabou e eu vou ter que começar o outro que já está aqui. Eu não quero dar nó, tá? Então, eu vou até desmanchar aqui, deixar um pedaço maior. Então, eu tô aqui fazendo meu ponto. Vamos ver se dá pra ver legal. Dá, né? Então, ó, vou fazer aqui, dou a minha laçada, entro aqui e fico com os 3 na agulha, tá? Deixa um pedaço de fio legal pra arrematar e pego o outro. Então, eu tô com os 3, ó, não fechei o ponto. Vou pegar aqui, deixo um pedaço e vou fechar meu ponto com a linha nova, tá? Então, esse aqui é o fio que eu vou trabalhar. Sobrou aqui 2 arremates, tá? Então, eu costumo fazer assim, ó, prendo minha agulha aqui só pra guardar ela e não escapar o ponto. Então, a gente tem 2 fios pra arrematar, de trás e o da frente. Eu pego uma agulha um pouco mais fina, peguei, por acaso, essa que é 3,5, pode ser qualquer um, 3,5, né? Agora, você faz assim, ó, aqui nós temos as 2 alcinhas do ponto, né? Nessa alcinha de trás, tá, ó, nessa alcinha de trás, eu vou puxar esse meu fio. E vou passando um por um, ó. Passo aqui, só na alcinha de trás. Não é complicado, não. Tem outros jeitos de você arrematar, claro, né? Eu prefiro esse, ó. Vou pegando o fio e passando dentro da alcinha, ó. Eu faço isso, você pode fazer até o final da carreira. Quanto maiorzinho ele tá, mais seguro ele vai ficar, ele não vai escapar, porque a gente vai trabalhar por cima deles, prendendo. Então, não tem necessidade de você dar nó no seu trabalho, tá? Então, ó, só pegando o fio e passando. Vai sobrar um pedaço, aí você corta tranquilamente, porque ele tá super preso nas correntinhas, e como eu disse, a gente vai trabalhar por cima deles. Ó, tá? E aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, com esse pedaço de fio, né, que sobrou. Deixa aqui tudo justinho, só que agora, a gente pega a alcinha da frente aqui, ó, e vai passando ele. Tá? Essa dica aqui é super legal para qualquer trabalho que você estiver fazendo, especialmente com fio de malha, né? Porque ele é bem grosso, e se você ficar dando nó no seu trabalho, vai ficar muito feio. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que a gente faz quando acaba um novelo e você tem que começar com outro, tá? Ó, agora eu só vou tirar minha agulha que eu prendi aqui, né? E a gente continua daqui normalmente, né? Dou minha laçada, entro no próximo. E você vê, ó, a gente vai pegando, ó, por baixo de onde a gente prendeu a linha. No mesmo lugar que pegaria se fosse com o mesmo novelo, tá? Então, eu vou continuar aqui, opa, esqueci a laçada. Vou continuar, então, eu tô com meu novelinho aqui cheio. Quando eu voltar, que eu atingi o tamanho que eu queria, eu vou mostrar pra vocês que eu usei só um pouco desse novelo aqui. Então, vamos continuar até o tamanho que a gente quer, tá bom? Bora lá! Então, gente, já cheguei aqui no tamanho que eu preciso, tá? E, ó, eu tô aqui na metade do rolinho, tá? Então, o que eu ia dizer pra vocês? Deixa eu medir. Eu tô aqui, né? Eu tô com 80 centímetros, ó. Tá 80 centímetros, meu almofada é de 40, então tá tudo certo, né?
Vou pegar aqui minha almofada. E a minha almofada, como eu disse pra vocês, ela é de 40 centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é a dica pra você que não quer usar o zíper, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que fechar as laterais, tá? Então, uma dica é você deixar ela pra você amarrar aqui no meio. Amarrar mesmo, que eu tô dizendo, tá? Então, ó, a gente vai fazer assim, que vai ficar reto. A gente vai fechar aqui as duas laterais, essa daqui de cima e essa daqui. E aqui, ó, você pega pedaços do fio de malha mesmo e você vai amarrar aqui fazendo lacinhos, tá? Essa é uma dica boa. Eu não vou fazer aqui porque eu ainda vou continuar trabalhando e não quero cortar o fio. Então, a ideia é essa, ó, fica aqui no meio e você simplesmente vai amarrar aqui, fechando as duas laterais, né? Você pode também utilizar botões, e botões assim bonito, que ficam como enfeite mesmo, né? Pra fechar ela, tipo, você colocaria um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, 4 botões assim, né? Ou 4 amarrações. Então, e fica muito lindo também, não fica feio não, né? E o outro lado da almofada fica com o desenho que a gente fez com ponto. Então, eu prometi dar a dica e estou dando. E lembrando que a gente aqui fecha ela normalmente, né? Fecha ela aqui normalmente. E quando você colocar a almofada, você vai colocar por aqui, tá? Então, fica aí a dica. Agora, nós vamos fechar a nossa. A minha eu vou fazer com o zíper, conforme eu mostrei pra vocês. Então, o que eu fiz? Pra ficar com o zíper cobertinho, eu fiz, depois que eu terminei o tamanho que eu preciso, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo em toda ela, tá? E fica um acabamento bacana. Se você não quiser fazer a carreirinha de ponto baixo, também tá valendo. Você vai economizar mais um pouco de fio, um pouco de trabalho e faz a costura que você quiser. A ideia aqui é eu mostrar pra você como eu fiz a minha, né? Então, eu vou fazer uma carreirinha toda de ponto baixo. Então, gente, assim, ó, vou pegar aqui. Então, eu nem precisei cortar o fio, né? Terminei aqui minha última carreira. Eu medi, vi que deu tudo certo, tá do tamanho que eu quero. Então, tá, acabou, né? Aí, eu vou começar a carreira de ponto baixo, como eu disse pra vocês. Eu vou fazer toda a volta, tanto nesta lateral, como na outra da largura, tá? Então, aqui, ó, terminei, faço a correntinha normal, tá? Entro aqui, ó, porque aqui é o ponto atravessado, né? Entro aqui pegando sempre 2 alcinhas pra ficar firme e vou fazendo ponto baixo, tá? Pegando sempre 2, né? Se você quiser, você já vai contando pra cada lateral ter a mesma quantidade de ponto pra hora que a gente for costurar, tá? Então, a quantidade que eu faço desse lado aqui é a mesma que eu vou fazer do outro lado. Aqui em cima, nem precisa se preocupar tanto, porque no meu caso aqui eu fiz 38, então vou fazer 38 pontos baixos desse lado, 38 do outro. Agora aqui a gente não sabe, né? Então, se você quiser, você vai contando pra quando fazer o outro lado, fazer a mesma quantidade de pontos pra costura ficar certinho. Então, ó, você vê que aqui é o ponto atravessado, né? Então, eu entro aqui, ó, vou fazer. Você vê o jeito mais confortável de você pegar 2 alcinhas pra ele não ficar aberto. Tá, ó, venho aqui, ó. Então, é importante mesmo, e eu vou fazendo só um em cada ponto da lateral. Tem gente que gosta de fazer 2, né? Mas como o fio de malha é grosso, dá pra fazer um só. Eu faço um bem onde fica a marca da carreira, né? E o outro dentro do ponto. Ó, aqui, ó, tá vendo? É o ponto atravessado, né? Eu pego aqui, ó, 2 laçadas e faço só um ponto baixo.
aqui no encontro da carreira, ó, 2 laçadas, faço ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, aqui, ó, não vou pegar aqui pra fazer um buraco, ó. Eu vou pegar as 2 de cima, tá? E vou fazendo baixo. E aí, você pode ir contando, ou contar no final, pra fazer a mesma quantidade do outro lado. Então, sem segredo, tá? Ó. Venho aqui, pego 2 laçadinhas e faz o ponto baixo, normal. Então, eu vou dar a volta toda e aí eu volto já pra costurar, tá bom? Bora lá. Então, gente, olha, terminei a beiradinha de pontos baixos, tá? Então, o acabamento fica bem bacana, olha. Carreirinha de ponto baixo. Aproveitei já e costurei um lado e vim aqui pra costurar o outro com vocês. Então, a abertura dela tá aqui, né? A gente costura as 2 laterais. Então, eu costurei a primeira e essa aqui vou costurar com vocês. Isso se eu quero o zíper aqui em cima, né? Aquele outro jeito de dobrar que eu mostrei pra vocês, aí fica diferente, né? Então, aqui, ó, essa costura que eu faço, aqui foi onde eu coloquei meu fio, que eu escondi da mesma forma que eu escondi aquela hora que eu mostrei pra vocês como é que fazia a emenda dos fios, né? Então, aqui do lado do avesso, você vai reparar que fica igual dos 2 lados. Então, se você tem um lado predileto para escolher, então você coloca pra dentro o avesso, o lado... coloca pra dentro o lado direito e a gente trabalha no avesso. Mas os 2 lados são iguais, né? Então, aqui onde a gente costurou, fica assim. E aí, você vê de que jeito você prefere a sua costura, ó. Tô mostrando aqui que ela fica certinho aqui, tá? E o lado do direito, pra mim é o direito, porque eu prefiro desta forma. Então, eu tô virando aqui. Então, aqui, ó, ela fica... Deixa eu arrumar ela aqui. Aqui o biquinho. Então, aqui ela fica como um canalzinho, tá? E olha, quando a gente colocar o zíper lá do outro lado, essa beiradinha, ela já esconde. Então, ó, fica assim, dá pra ver, né? Ó, fica como um canalzinho e as 2 beiradinhas aqui bem certinho. Eu gosto desse efeito, então eu deixo esse como o meu lado direito, tá? Então, agora eu vou desvirar e vou trabalhar do mesmo lado que eu trabalhei. Esse esquema aqui dá pra fazer uma bolsa também, né? Fica bacana. É bem gostoso trabalhar com fio de malha, se você desconsiderar a parte que força demais a mão, como eu já disse, né? Então, ó, aqui a gente arruma certinho, tá? E aí, a gente vai pegar nosso fio. E aí, vem aqui, ó. Eu não vou pegar aqui, nessa beiradinha aqui, ó. Tá? Parece mais óbvio, né? Mas eu vou pegar um antes, tá? Então, ó, vou pegar aqui. Pra começar, pra ele ficar certinho aqui em cima. Então, vou puxar meu fio. E aqui eu vou amarrar. Tô puxando o fio errado. Pego aqui, então, ó, pego embaixo das 2 alcinhas sempre, pra não fazer buraco. Puxo meu fio, tá? Não vou deixar um pedaço muito grande, porque a gente vai esconder a sobra, né? Ó, deixa um pedaço pro arremate. E aqui faz 2 nozinhos, lembrando que eu tô do avesso, por isso que eu tô dando um nozinho, tá? Ó, dei 2 nozinhos e vou deixar o fio pra esconder. Aliás, já podemos esconder ele, antes de começar a costura. Então, a gente esconde do mesmo jeito,
vou pegando aqui a correntinha de trás e vou esconder no fio. Opa, não é esse que eu vou esconder. Esse aqui, né? Então, pega aqui e vai esconder, normal. E você faz isso com todos os fios, né? O fio que a gente começou e deixou um pedaço para arrematar. Então, todos os arremates eu faço assim, mesmo que a gente não for trabalhar em cima, né? Se for o último fio, por exemplo, você faz assim e depois você só corta o excesso. Ó, pegando a correntinha de trás. Esconde até onde você resolver. Eu vou cortar aqui para não demorar muito. E já passei bastante também. Então, até aqui sem novidades. Então, meu fio tá aqui. Vem aqui, ó. Nessa laçadinha aqui, então, o ponto tem duas laçadas, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fica o ponto baixo que a gente fez, fica as duas laçadinhas, ó. Bem visível. Essa daqui, de fora, e a outra de dentro, tá? Então, eu vou trabalhar sempre nas laçadinhas de fora, ó. Eu venho aqui na primeira, meu fio tá aqui, ó. Venho aqui na primeira de fora, com a primeira de fora do outro lado. E aí, eu passo o meu fio fazendo um baixíssimo, passo pelos dois. Venho aqui, ó, no próximo, a alcinha de fora, vou lá no próximo, na alcinha de fora também, ó. Aqui a gente tem as duas laçadas, né? Então, vou mostrar aqui. Tem essa laçadinha de dentro e tem essa laçadinha de fora. Eu pego sempre na de fora. Venho aqui, passo como baixíssimo, tá? Venho de novo no próximo, então, a costura é só isso. Laçadinha de fora, com a laçadinha de fora, e passo tudo como baixíssimo, ó. Pega a de fora, com a de fora do lado de lá, passo os dois, passo o outro. Vem aqui, laçadinha de fora, com a de fora, passo os dois, passo de novo. E aí, de novo, a de fora com a de fora, passa dois, passa mais um, fazendo baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazer assim até o final, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto pra fazer com vocês, pra fazer o acabamento aqui. E depois, eu já começo fazendo o zíper, né? Que é só pregar o zíper normalmente, uma costura normal, com linha normal e agulha normal de costura. Bora lá, então. Deixa eu já mostrar aqui o outro lado, como é que tá ficando, ó. Fica com esse efeito de, tipo, meio relevo aqui, né? Os dois pontos, mas fica certinho e eu gosto. E do lado de cá, fica uma correntinha. Você escolhe o lado que você prefere. Ou esse aqui, que fica mais discreto, ou este aqui, tá? Eu prefiro esse. Então, bora lá, quando terminar a costura, eu volto. E claro, né, gente, a gente vai fazer desse lado, arrematar o fio e fazer do outro, que eu já fiz. Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no final, tá, da nossa costura. Então, ó, já estou chegando aqui no final, ó. Eu fiz os últimos, o penúltimo aqui, né? Vou pegar aqui, aqui fica meio complicado de você enxergar o ponto. Então, eu pego aqui uma laçadinha de fora. E a laçadinha do lado de lá, ó. Tá? Só faço do mesmo jeito aqui. Aí, olha, aqui a gente já fechou tudo, na verdade, né? Mas eu faço mais um de segurança aqui, na viradinha, do mesmo jeito, só pra não ter dúvida e escapar algum buraquinho no final. Faço de novo aqui, e aí ele tá abertinho aqui, né? Então, eu venho aqui no próximo, ó, entro aqui e faço um baixo, pra fechar quadradinho. E aí, a gente já pode cortar o fio. Vou escolher minha tesoura aqui.
corta aqui, deixa um pedaço pro arremate e a gente arremata igual, tá? Aqui eu fechei, né? Eu não vou arrematar de novo pra gente não perder tempo, né? Já expliquei como arremata. Eu vou virar. Tô com uma linha aqui enroscando. Então, esse aqui eu já posso tirar. Esse aqui é o que sobrou do meu novelinho, que é o terceiro, né? Então, a gente usou 2,5 para fazer desse tamanho. Se for uma almofada de 30 centímetros, você não vai precisar do outro. Dois bastam. Esse aqui eu vou arrematar depois, tá? Então, vou passar aqui pro lado direito. Bem bonita, viu, gente, essa almofada. Essa capa de almofada, né? Então, você pode fazer o seu forrinho, se você preferir. Ó, a minha costura que eu disse, ó, ela fica bem bacana, tá? Aí, aqui você arruma ela. E tá bem bacana. Então, agora, é o zíper. Aqui é só puxar. Tá bonita, gostei. Vou mostrar pra vocês com a almofada, né? Então, essa minha almofada aqui, ela já é de casa, né? Um cavalo bem bacana. Claro que eu não vou ficar com ela na capa, mas é o tamanho, né? Então, vamos testar aqui. Aí é legal, assim, com zíper, ou você não fechando tudo, porque se você preferir, é só fechar aqui. E aí, quando você for lavar a almofada, você vai lavar com enchimento tudo. E a desvantagem é que demora pra secar, né, o enchimento da almofada. Mas se você preferir, é só continuar aqui e costurar com a almofada. Olha, gente, bem bacana, né? Parece que tá fazendo sombra. Bem bacana o ponto, tá? Aqui, ó, com folga. Então, ó, aqui, como eu disse pra vocês, você pode simplesmente amarrar. Agora dá pra mostrar que eu cortei, né? Então, ó, se você for amarrar, se não quer usar o zíper, você puxa aqui, minha linha continua enroscando aqui. Então, aqui, ó, você escolhe, aí você conta aqui, 1, 2, 3, 4... Vamos supor aqui que você quer na quinta, aí você conta do lado de lá. 1, 2, 3, 4, a quinta tá aqui. Puxa seu fio, você corta aí um pedaço de, vamos supor, uns 30 centímetros de fio. E aí, você vai amarrar, certo? Fazer um lacinho, então, você corta do tamanho que dê pra você fazer um lacinho bacana. E aí, depois você coloca outro aqui, né, do jeito que você quiser. Então, eu colocaria mais um aqui, ou a cada 5 correntes você coloca um, tá? Então, ficaria assim, com o lacinho. Fica bem bonito também, tá? Mas agora é o zíper. Então, gente, sem mais delongas, vamos colocar o zíper, então, tá? Vou dar só umas dicas básicas aqui, porque a intenção mesmo era explicar a nossa almofada e o ponto, tá? E como eu disse pra vocês, vocês podem fazer lacinhos, tal, né? Então, bora lá colocar o zíper. Eu tô aqui com o zíper branco, que eu acho que dá pra ficar legal aqui com esse lilazinho. E tô com esse outro roxo, tá? Eu ainda tô na dúvida, né? Se eu coloco branco ou roxinho. Mas eu vou trabalhar com branco, que é mais fácil de vocês verem. E como eu disse pra vocês, é só algumas dicas de colocar o zíper. Então, não tem jeito, você tem que colocar com a mão, porque com a malha não dá pra você costurar na máquina, né? Então, a primeira dica é, certifique-se de que esta parte aqui do puxador do zíper fique para cima, tá? Se a gente for colocar ao contrário, né, mó mico a hora que terminar de fazer. Esse zíper aqui tem 40 centímetros, que é do tamanho da almofada, mas podia ser um pouco menor, porque não precisa ser de fora a fora, né? Aliás, ele tem até um pouco mais que 40 centímetros. Ó, então, o que a gente vai fazer? Com a parte do puxador virado pra cima,
a gente vai posicionar aqui. Então, ó, a última carreirinha que a gente fez foi pontos baixos, tá? De propósito eu fiz. Então, o zíper eu vou colocar aqui abaixo dessa carreirinha, tá? Então, eu vou prender aqui bem onde começa o ponto baixo. Se você quiser, você coloca alfinetes até o final, né? Você vai prender com alfinete para ele não sair do lugar. Como eu vou trabalhar nessa carreirinha aqui, abaixo do ponto baixo, então eu não vou colocar alfinete porque não tem como se perder, tá? Aqui tá o ponto baixo, eu vou prender aqui. Aí, se o zíper é branco, né, eu vou trabalhar com a agulha e linha branca, ou a linha branca, né? Você pode usar também essa aqui, ó, da Costura Tex, que é a linha invisível, e aí, independente da cor que você usar, você pode usar ela, é bem bacana, tá? Mas se eu trabalhar agora com ela aqui, você também não vai ver, né? Então, eu vou fazer assim, no branco eu vou trabalhar com uma linha roxa, para você conseguir ver os pontinhos. E como eu disse, é só uma dica, gente, é só colocar o zíper agora, a gente já tá terminando. Então, ó, eu posiciono ela, essa partinha aqui, ó, vai ficar pra dentro, claro, você prende ela. E eu tô aqui com a minha agulha e a minha linha, né? Então, ó, você pega aqui no comecinho, né? Aqui tá meu ponto baixo, eu pego abaixo dele, né, ó. E vou passar aqui na malha pra dar o nó, tá? Tô com 2 fios da linha de costura normal, tá? Então, passei direto. Como dizia minha avó, né, linha grande aqui é linha de preguiçoso, né? Então, é porque eu não vou colocar o nó, porque eu vou tirar, né? Eu não vou colocar ele com essa linha. Então, aqui, ó, você dá uns 3 nozinhos com a linha, né, no primeiro ponto. Aí, você vem aqui no zíper, ó, e entra no zíper, mais ou menos um pouco pra cima do meio, tá? Eu entro no zíper. Como eu disse, você dá o nó, tá? Eu não vou dar o nó porque eu vou tirar essa linha e vou fazer com o branco se eu continuar com o zíper branco. Então, ó, aqui você deu os nozinhos, entrou aqui no zíper, tá? Ó, minha direção dos pontos baixos aqui. Então, eu vou pegar sempre abaixo do ponto baixo, tá? Aí, eu venho aqui. Venho dar o espaço de meio centímetro, mais ou menos. Faço um ponto pegando a malha, né? O zíper e a malha. Afinal, a gente tá costurando o zíper na malha. Ó. Então, ele fica um ponto assim, como um alinhavar, tá? Ó, tô medindo aqui pelo meu ponto baixo. Vem aqui no, ó, pega aqui embaixo do próximo ponto baixo, tá? Vou pra frente, ó, eu terminei meu ponto aqui. Então, eu venho um pouco pra frente, mais ou menos o tamanho do ponto. Pego lá a malha e passo pelo zíper. Tá? Ó, como alinhavar mesmo. Agora que a gente saiu aqui, a gente vem no finalzinho do ponto, tá? E já pega a malha aqui embaixo do ponto baixo. Então, eu introduzo aqui no final do ponto e passo pela malha lá embaixo. Como eu disse pra vocês, é só uma dica. Eu não sou nenhuma costureira exemplar, né? Aqui eu enrosquei, né? Na beiradinha do zíper, porque eu não dei o nó lá, né? Puxar um fio só. Ó, gente, fica assim, ó, tá? Aí, ó, terminei esse aqui, a gente vai sempre pra frente, ó, embaixo do ponto baixo, pega um pedaço da malha. Se eu terminei o ponto aqui, na mesma direção, um pouco pra frente, eu introduzo a agulha novamente, tá?
Saí aqui na frente, ó, volto aqui no final, pego no final do ponto e na malha lá atrás. E vai ficando assim. Tá? Aqui tem que estar preso com os nozinhos pro lado de dentro, assim, ó. Tá? E dá pra ver bem, a costura vai ficar assim. Como eu disse, eu tô trabalhando com 2 fios, então ela vai ficar bem firme. A gente vai fazer, então, assim. Como eu disse, se você quiser prender com alfinete, você prende. Vai até o final, tá? Terminou, você faz do outro lado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu deixar minha agulha aqui. Ó, o outro lado aqui. Vou pegar essa parte aqui e vou pregar no lado de cá. Do mesmo jeito, ó. Na direção do ponto baixo, tá? Então, eu tenho o ponto baixo aqui, ó. Dá pra ver muito claramente a divisão do ponto baixo e do outro ponto, tá? Então, meu ponto baixo termina aqui, eu pego aqui na beiradinha, ó. Pega aqui, abaixo do ponto baixo. E essa partezinha aqui, você vai prender igual aqui, tá, gente? É uma dica pra você colocar o zíper à mão, tranquilo, e fica super cômodo pra você colocar a almofada e tirar a almofada, tá bom? Então, vamos costurar ela e eu volto já com ela prontinha e com as outras pra mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá! Então, gente, terminei, tá? Tô aqui com a minha coleção, né? As 4 roxas e agora é essa aqui que a gente terminou. Eu vim aqui pra mostrar o zíper pra vocês, olha, já terminei de colocar. Então, ó, e a gente troca quando quiser, né? Então, quando você for lavar, não precisa lavar a almofada se você não quiser. O enchimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz várias dessa. Esse zíper aqui, ele é meio fraquinho, mas serve, né? Então, ó, o zíper que a gente colocou fica bem bacana. E fica aquelas outras opções que eu falei pra vocês, que pode amarrar aqui no meinho, colocar botão, e várias formas de você fechar ela, né? O zíper é mais tradicional. Então, eu tô aqui com a minha coleção, espero que vocês tenham gostado, espero que façam. Diz aí pra mim se vocês vão fazer, quem for vão fazer. Beijo, até o próximo vídeo.